Olá, boa noite. Vou convidar aqui o Dr. Dimas e o Dr. Jaime. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, doutora. Tudo bem? Dr. Dimas, tudo bem? Boa Dr. noite a Jaime, todos. boa Boa Tudo noite. noite. bom? Prazer, Doutor, prazer estar aqui, tê-los aqui. prazer é todo nosso. Muito Prazer bom. todo meu, viu? Tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus, com Tudo vocês. ótimo, doutora. Que bom. Aqui também, tudo bem, graças a Deus. Cris, hora que você quiser, a gente começa. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal Você entrar? aguardar um pouquinho, né? É, que acabou de dar 7 horas. Aí é legal que o pessoal vai entrando, né? Ei, Grazi, boa noite. Carol, Boa muito noite, bom. Grazi, Carol. Muita gente Doutor, boa. doutor José Geraldo presente também, doutor Bruno Abrantes, todos Ah, bom presentes, tá? demais. Ah, Bruno, Rafael, bem-vindos. A doutora Nádia Teles também participando conosco hoje. Doutor Muito bom. Fábio Marques. Eu falo que a gente vai conversar de tributos, as pessoas ficam É, até com medo, né? Ai, não gosto desse assunto, não. Ai, que coisa chata Ah, isso. o bolso vai pesar, né? às vezes, Bolso às vezes não eu gosta fico nem de falar sobre o assunto, né? Mas eu falo que é muito importante a gente falar para entender e conseguir reduzir, né? Então é Exatamente. importante. Esse é Mas um as tema pessoas muito têm medo, têm importante, viu? pavor. Oi? Esse é um tema muito importante, se não o mais importante para a advocacia nesse momento, né? Pois é, pois é. Eu falo, se a gente consegue se planejar, melhora, né? E a gente tem que pensar, porque é uma coisa chata, é muito chato, mas se a gente não pensa, acaba tendo um problema futuro, né? Ou então pagando muito mais do que o que deveria pagar. Então aí é um problema. Mas vamos começar então? Vamos lá, então. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença, doutor Dimas, né, um advogado e professor. É uma honra para a 24ª subseção, eu falo em nome da diretoria, tê-lo aqui presente, tá? Dando uma aula para a gente desse assunto tão importante, né? Que mexer no bolso do advogado é um perigo. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né? E a doutora Cristina, que eu peço a licença para chamar de Cris, né? Nossa Claro. querida Cris, Hum. né? Que é uma figura ímpar na 24ª subseção também, faz parte da equipe da 24ª e é uma conhecedora do assunto também, que vai nos ajudar. Então, eu agradeço a vocês, né, nesse mês da advocacia, a gente está tendo várias palestras, e essa, com certeza, é uma que veio mais para abrilhantar também o mês do advogado, né? Aproveitando o ensejo, dando parabéns a todos os advogados de Pouso Alegre e os advogados de Minas Gerais. Então, fiquem à vontade, vamos agora aprender um pouco com vocês. Obrigado pela presença aqui. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece, né, doutor Dimas, a oportunidade de estar aqui com vocês. imensa. Aproveito também para parabenizar, né, os advogados pelo nosso mês aí, que a gente continue tendo força, perseverança, né, porque não é tão fácil, mas eu acho que, né, vamos ter força para seguir, que é um caminho muito bom. A advocacia é maravilhosa, né? Então, parabenizo a todos, a 24ª subseção também pela iniciativa. Acho que a gente está tendo lives muito bacanas, temas bem interessantes, né, que agrega, todas têm agregado demais. Então, parabéns aí à diretoria, né, pela iniciativa, muito bacana.
Eu vou pedir licença, vou deixar a palavra com vocês. Eu vou só ficar como espectador agora, tá bom? Um abração. Fique com Tá bom, Deus. um abraço. Obrigada, gente. Bom, então, retomando, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre questões tributárias para os advogados. E é aquilo que eu estava falando no começo, quando a gente fala de tributário, de tributos, de impostos, todo mundo fica apavorado, né? Ninguém se sente, às vezes, confortável de estar falando sobre o assunto. Mas eu vejo cada vez mais que é importante a gente falar, a gente entender, né? A gente fazer um planejamento para poder estar, né, legal com o governo, né? E, por outro lado, conseguir economizar. Né? Então, hoje a gente vai estar colocando aqui algumas situações, o doutor Dimas vai falar conosco, e dentre os temas que a gente vai, dentre os assuntos, né, eu listei aqui alguns, que nós vamos falar? Sobre como funciona a tributação quando o advogado não constitui pessoa jurídica e atua como contribuinte individual, que grande parte hoje ainda é assim, né? Então, a gente vai estar falando quais os tributos aí no advogado como pessoa física, o que ele tem que pagar. Vamos falar também sobre a sociedade unipessoal de advocacia, como é que faz para estar fazendo a abertura dela, né? Sobre as economias que ela traz, né? E também vamos falar sobre os advogados associados e a tributação, como é que funciona para o advogado associado, que também é uma situação muito corriqueira, né, dos advogados associados. As formas de tributação da sociedade e as possibilidades de economizar impostos e a importância de estar regular com o fisco e pagar os tributos em dia. Não adianta, né, a gente querer fugir mais, porque hoje em dia está tudo sendo cruzado, informações cruzadas. Então, acho que é importantíssimo a gente entender o processo e ver a melhor forma dentro do planejamento de economizar, mas não fugir. Porque hoje os robôs, né? Antes era humano, hoje é robô. Eles cruzam tudo. Então, tá tudo, né, doutor Dimas? A gente está muito visado, vamos dizer assim. A gente, todo mundo, fala como sociedade toda, né? Então, o fisco tá mesmo, não dá mais para... Né, que às vezes antes acontecia, das pessoas, não pagava e estava tudo bem. Hoje, infelizmente, não. Né? Não paga, eles vão hora ou outra e vai ter problema. Então, é interessante que a gente entenda e se planeje, né? E age direitinho. Até porque a gente, como advogado, a gente tem que dar exemplo, né? Mas é isso. Agora eu convido o doutor Dimas para ele falar um pouquinho conosco, né? Fazer uma apresentação. E aí depois a gente segue. Ele vai falar um pouquinho sobre a sociedade de advogados também. Bem-vindo, doutor. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite, né? Imagina. Para mim, ó, você não sabe como é que eu me sinto honrado de estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer imensamente aí a Grazi. Permita-me chamar de Grazi pela forma como ela nos trata, assim, realmente como irmãos, como colegas de profissão, como amigos mesmo. Então, a Grazi, e você, Cris, também me permita chamar de Cris. Olha, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite, porque é um tema que diz respeito a todos nós, é isso? E olha, discordando um pouquinho do Jaiminho, não é uma aula, hoje aqui eu não sou o professor, é um bate-papo que nós vamos fazer. E já de cara, eu quero dar as boas-vindas aí a todo mundo que está chegando. Alguns chegam e saem, não tem problema. Mas quero fazer um convite. Tem um aviãozinho aqui, ó, bem nesse cantinho. Manda para aquele colega advogado. Esse assunto vai interessar para ele. E depois ele vai falar, puxa vida, por que eu não assisti? Eu tinha uma dúvida para esclarecer lá em tempo real, acabei não fazendo. Então, clica no aviãozinho, manda para aquele amigo, aquela amiga advogada, que eu tenho certeza que esse tema vai ser caro a ele. Tá bom? Olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre a formalização da sociedade de advogados.
E o que basicamente significa? Formalizar a sociedade de advogados significa passar de autônomo para CNPJ, para ter eu ia dizer empresa, mas o termo empresa é proibido na OAB. Então, por quê? Porque o advogado ele não pode exercer nenhuma atividade mercantil. Então, ele precisa ter um comportamento empresarial, porque hoje, se ele não tiver esse comportamento empresarial, ele não sobrevive diante da concorrência, mas ele não pode, ele não é empresa porque não exerce atividade mercantil. A partir de 2016, deu uma flexibilizada quando equiparou a advocacia à sociedade simples, lá do direito empresarial, mas ainda assim continua sendo vedada a prática da mercância, tanto que a sociedade de advogados não é registrada na junta comercial, tá, pessoal? A sociedade de advogados, ela ali, mas porque a junta é que tem o Redesim, que é quem faz a ponte entre o CNPJ e a OAB. Mas o contrato de advogados, que a gente vai falar um pouco dele, como ele é registrado na OAB, tá bom? Bom, então, se você está achando que hoje eu e a doutora Cristina vamos apresentar para você aqui uma formulazinha mágica para você fraudar ou burlar o fisco, você está no lugar errado. Não é isso. O nosso objetivo aqui é simplesmente apresentar para vocês um modelo em que você pode economizar de maneira lícita, pagar menos tributos. Quem não quer isso? O que parece o advogado ele ganhar dinheiro, ele está recebendo bem, está sendo muito bem remunerado e não poder sequer ter um patrimônio em seu nome, porque o dinheiro que entra não tem uma comprovação. Sem contar o risco que ele está correndo aí, o passivo tributário que ele está gerando ao longo do tempo. Então, esse é o nosso principal objetivo aqui hoje. E eu já começo perguntando, e eu quero que vocês respondam, quem puder, aqui nos comentários. Você considera a carga tributária da pessoa física elevada? Todo mundo aqui já recebeu honorário. Acredito que a maioria aqui já ultrapassou a barreira do juizado especial e todo mundo já recebeu honorários aí pompudos e que teve que pagar tributos. A pergunta é: você acha a carga tributária para o advogado uma carga tributária alta? Responde aqui nos comentários para mim. Vamos lá. Quem acha que a carga tributária é alta, vamos ver se alguém se habilita, se alguém responde. Eu sei que tem um delayzinho, então eu vou continuar falando, porque nesse tempo você pode responder, que a gente vai visualizando a sua resposta aqui. E como a Grazi falou no início, o cerco está se fechando. Olha, a maioria dos advogados acha a carga tributária pesada. 27,5%, a doutora Nádia está falando aqui, que acha a carga tributária pesada. 27,5% da tributação para um advogado pessoa física autônomo, só de imposto de renda, é muito alto. E muitas vezes, isso sem contar os outros tributos que a doutora Cris vai falar ainda daqui a pouco. Isso sem contar os outros tributos. Agora, ainda assim, nós não vamos levar, né, doutora? Não vamos entrar no mérito em relação à aplicação dos recursos públicos, tá? Aquela passagem bíblica, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ela prevalece, porque nós temos que fazer a nossa parte, recolher o tributo. Agora, se pudermos recolher o menos possível, isso vai ser muito bom, né, doutora? Sim, sim. Quanto menos possível dentro da legalidade, né? É interessante. Eu acho que é o que a gente precisa cada vez mais
tá abrindo a mente para isso, né? Que nem a Grazi comentou ali, eu não ligo de pagar, porque é aquilo que a gente falou até, né? Quanto mais eu pago, significa que mais eu estou ganhando, né? Muito bom isso. E assim, se a gente consegue economizar, melhor ainda, né? É esse o caminho. E uma coisa que é importante para todos nós advogados é que o que às vezes você ganha hoje em economia tributária, entre aspas, porque na verdade não é nem economia isso, você perde em tranquilidade. O advogado que omite Sim, a receita, economia errada, né? Vamos dizer assim, a economia burlando, né? Sim. economia burlando o fisco, sonegando, vamos usar o termo aí, uma economia em que você omite receitas do fisco, ela é uma economia burra. Por quê? Você perde em tranquilidade e você perde também você perde também na operação da empresa. E isso sem contar que você passa a controlar duas empresas. Uma empresa do caixa, né? E outra empresa regular, que é aquela empresa que você apresenta toda a tributação ao fisco. Seu patrimônio fica descoberto, enfim, não vale a pena. Não é isso? Além do problema da possibilidade das execuções fiscais, né? Que é aquilo que a gente falou no começo. Hoje está tudo cruzado, então você não tem mais como ficar fugindo, né? E aí vem uma execução fiscal aí dos últimos 5 anos, vamos pensar, de alguma situação que não foi paga, são juros, né? Multas, várias multas, né? E aí o valor vai lá em cima e você tem que pagar aquilo tudo de uma vez só, né? Por isso, realmente, a importância de estar agindo dentro do que a lei diz, né? Se programando já na hora de cobrar um honorário, eu acho que é super importante isso. Na hora de cobrar um honorário, já ter essa mentalidade, quanto eu vou pagar aqui de imposto, né? Então, já cobro ali sabendo que aquele valor eu vou ter que reduzir, então talvez eu tenha que cobrar um pouco a mais por isso, né? Se for o caso, dentro do valor que vai passar, já tem essa mentalidade, né? Isso eu acho que é super importante, né? Perfeito. Trazer isso mesmo para o nosso dia a dia, né? Eu vou ter que pagar imposto e vou me organizar para pagar, né? E vou fazer um planejamento para pagar menos, para poder conseguir, dentro da legalidade, reduzir, né? Inclusive, uma prática comum em grandes bancas aí, doutora, tem sido cobrar o tributo à parte da empresa. O advogado trabalha no êxito e cobra um percentual a mais para acobertar o valor do tributo. Não é uma prática usual, mas é uma prática que tem acontecido com algumas bancas, de já cobrar o tributo. Olha, o meu honorário é 30% e o tributo a empresa assume. Meu honorário é 20%, o tributo a empresa assume. Isso aí não há, se houver, pelo princípio aí, o pacta sunt servanda, que o contrato faz lei entre as partes, se foi negociado, está tudo bem. Mas não é uma prática comum. Né? No nosso meio não é comum. Você falar que vai cobrar o tributo da empresa do seu cliente, ele já está pagando os 20%, ele não vai achar, Sim. não vai Sim, ficar isso muito. sem dúvida. Mas eu falo assim, já tem a mentalidade, né, na hora, eu estou passando aqui, esse contrato vai me custar 10 mil reais. Eu já sei que desses 10 mil reais eu vou ter que pagar X de imposto. Então é interessante. Então esse valor ficou legal? Ficou, tá ótimo. Né? Já ter essa mentalidade que daqueles valores de honorários vai ter alguma coisa que vai ser de imposto. Né? Isso já está ali incluído no seu custo. Então acho que é Perfeito. importante estar pensando isso, né? E bom, eu acho que é isso, doutora, essas colocações todas, né? Bem isso mesmo, importante mesmo frisado, a gente está trabalhando dentro da legislação, entender a legislação, né? E às vezes, o tributário, ele é muito minucioso, mas quando a gente para olhar ele, ou procura o profissional que sabe para ajudar a gente, facilita, né? Eu consigo ali desvendar aquilo, igual que a gente estava conversando outro dia. Parece que a sociedade unipessoal era difícil de abrir, né? Ela é tão simples de abrir. Às vezes precisa só pegar e olhar para ela, né? E para a situação, e não é tão complicado, né? Dá para aprender e seguir no caminho correto.
Mas, então, vamos lá. Agora a gente, posso passar aí para a tributação da pessoa física? Por favor, doutora, fique à vontade. Tá, então tá. Bom, agora a gente vai entrar na parte das tributações, né? Para a gente poder entender um pouquinho a diferença de como é que é a tributação na pessoa física do advogado, quando ele não constitui empresa, e depois a gente vai estar mostrando a diferença de quando constitui empresa e como é que faz também para constituir empresa. Então, assim, na pessoa física, ele tem que pagar um imposto de renda da pessoa física, né? Que daí ela tem uma tabela lá que a Receita Federal disponibiliza, né? A gente anotou os valores aqui para o pessoal ter uma ideia. Até 1903,98 não paga, está isento. De 1903,99 até 2.826,65, alíquota de 7,5%. De 2.826,66 até 3.751, alíquota de 15%. E de 3.751 até 4.664,68, alíquota de 22,5%. E acima de 4.664,68, alíquota de 27,5%. Então, assim, essa tabela é progressiva, né? De acordo com o que vai aumentando o rendimento, ela pode chegar até o 27,5%. Aí, com a reforma tributária, eles aumentaram um pouquinho os valores, né? Ela foi de 2.500 até 3.200, alíquota de 7,5%. De 3.200 a 4.250, alíquota de 15%. 4.250 até 5.300, alíquota de 22,5%. E acima de 5.300, alíquota de 27,5%. Reforma ainda está para ser aprovada, né? Mas eu acredito que esses valores aí devam se manter. Né? Então, vai aumentar, mas é muito pouquinho também. Acho que não vai nem fazer muita diferença, né? Isso que eles aumentaram aqui dos valores. Bom, então, aí, além do imposto de renda da pessoa física que o advogado precisa pagar, tem o INSS, né? A contribuição previdenciária, que quando ele presta serviço para a empresa é 11%, e quando ele presta serviço para a pessoa física é 20%. E assim, eu gosto de frisar isso, porque às vezes a pessoa faz a declaração do imposto de renda dela e já acha que está tudo certo, né? Esquece do INSS e esquece do ISS também que tem que pagar. E isso aqui é um prato cheio para a Receita, porque se eles pegam a nossa declaração de imposto de renda e falam assim, cadê a contribuição do INSS? Né? E eu declarei lá que eu recebi 10 mil reais naquele mês X e não fiz a contribuição para o INSS, ele pode me autuar assim, de uma forma muito tranquila, eu não tenho o que fazer. Né? Então, assim, por isso que a gente sempre frisa nessa importância de estar olhando e estar regulamentando para não ter problema com o fisco, né? Porque se ele pega todas as últimas 5 declarações dos últimos 5 anos e resolve aí puxar todo o INSS, que eu acho que grande parte das pessoas acabam esquecendo, né? Nessa questão do INSS, então é uma questão aí para se pensar, né? E o INSS, é importante lembrar também que o valor mínimo de recolhimento é do salário mínimo, 1.100, e o valor máximo é 6.433,57. Então, esse é o teto. Se eu recebi 20 mil no mês, eu vou recolher o INSS, 11% ou 20%, em cima desse teto, que é o 6.433,57. Então, é interessante estar vendo isso também, porque se a gente deixa o INSS de lado, é um prato cheio para eles nos autuarem, né? Bom, aí além do INSS, nós temos o ISS. O ISS, ele tem a alíquota que varia de 2% a 5%. Em Pouso Alegre, em algumas cidades também, eles fazem um valor único para o profissional autônomo. Então, aí no caso de Pouso Alegre, é 100 UFMs por ano, que dá em média R$ 639. Também é outra coisa que precisa estar olhando, porque senão pode vir cobrança, né? Então é importante estar vendo isso. Mas, bom, com relação ao imposto de renda pessoa física, então é isso. A gente vai recolher o imposto de renda, vai recolher a contribuição previdenciária e o ISS. Né? Então, quando o advogado ainda não constitui a empresa, são esses os tributos que ele tem que pagar, né? Que a gente tem que pagar aí, que às vezes vai lá em cima, né? Dependendo do faturamento aí.
E agora, doutor Dimas, aí eu queria pedir para o senhor para falar um pouquinho para nós sobre a questão da pessoa jurídica, né? O profissional individual, o advogado que atua sozinho no escritório, ele tem como constituir uma pessoa jurídica, né? Porque isso acontece demais, né? Às vezes a pessoa não tem ali, até compartilha o escritório com outros, mas o trabalho mesmo é pessoal, né? Então, fala um pouquinho para nós da sociedade individual, da constituição da sociedade. Olha só, Cris, primeiramente, esse tema eu adoro, porque eu vivencio isso aí. Eu trabalhava como autônomo, tinha uma tributação absurda, eu não me conformava de pagar tanto tributo. Em 2016, quando a OAB liberou para fazer a sociedade unipessoal, eu acho que eu fui um dos primeiros a correr lá e já fazer o meu contrato social. E aí, já cabe Porque aqui antes não podia, né? Antes não tinha como, né? Antes não podia, não podia ter sociedade unipessoal. Você tinha que ter um sócio. Então, você era obrigado a ter um sócio, ainda que não tivesse o affecto societatis, ainda que você não quisesse, não tivesse alguém com que você quisesse ter uma sociedade, você precisava ter. Em 2016 isso foi corrigido e permitiu que o advogado pudesse, equiparado a sociedade simples, se não tiver sócio, constituir também uma sociedade unipessoal. Isso tá tudo lá na Lei 8.906, que é o regulamento, depois no artigo 37, 43 do Regulamento Geral também. Mas mais importante foi a Resolução 2 de 2016, que realmente aderiu à sociedade unipessoal. E aí é onde o advogado começa a ter uma certa vantagem tributária constituindo esta sociedade unipessoal. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: a sociedade, qual a diferença entre o advogado sócio e o advogado associado? O advogado sócio, ele escolhe uma pessoa com quem ele quer levar aquela sociedade ali por longos anos, talvez para sempre. Já o associado, ele contrata uma pessoa. Então, não tem o affecto societatis, muito embora está presente ali a independência, a autonomia daquele profissional, mas não tem o afeto, tá? Então, é a primeira diferença que é importante a gente estabelecer ali entre o advogado associado, sócio e a sociedade unipessoal. O que é a sociedade unipessoal? É quando eu, autônomo, resolvo ter um CNPJ. Ao invés de ter um MEI, que não é permitido, né? Em outras atividades seria o MEI, a gente tem a sociedade unipessoal. E qual é a grande vantagem disso para começar a conversa? Você sai de uma alíquota que pode ser de 27,5% e vai para uma alíquota de 4%, que começa com 4,5%. Então, percebam já de cara uma diferença muito grande. Gigante, sim. Não é? Então, assim, até 180 mil, se você fica na alíquota de 4,5%, que é o anexo 4 do Simples Nacional. E isso se a sua empresa, se a sua organização jurídica, se o seu escritório, ele não fizer a opção pelo lucro real, tá? Então, a tributação do advogado associado, ela é idêntica. E aí eu gostaria já de fazer uma ressalva, que muita gente entra como advogado associado para economizar tributos. E não é bem assim. A única diferença que vai ter do advogado associado para o advogado autônomo é que, como ele vai estar prestando serviço para uma pessoa jurídica, o INSS vai ser de 11% e não 20%. Mas a tributação dele vai ser de 20%. Então, ele vai entrar, vamos imaginar que tem um escritório na qual ele vai participar como associado,
Todo mês ele vai emitir uma nota fiscal, ele pode pagar por estimativa ou não, o ISS-QN, que é do município, mas ele vai ter que recolher o imposto de renda. Ele vai entrar lá no Carnê-Leão, naquela tabelinha do imposto de renda retido na fonte. Tem que escriturar o livro caixa e tudo mais. Tá bom? É bom que fique claro isso. Mas, como nós estamos falando da sociedade de advogados, que é o ponto crucial disso aqui, como sociedade de advogados, você deixa de pagar o imposto de renda retido na fonte e passa a pagar ou Simples Nacional, se a sua empresa fizer a opção pelo Simples Nacional, ou o imposto de renda sobre o lucro real ou presumido. Até hoje, a maioria das empresas que não estão no dos escritórios que não estão no Simples Nacional estão no lucro presumido, porque a margem de lucro é maior. E existe aquela máxima: quanto maior a margem de lucro, mais próximo do lucro presumido você está, porque o lucro real é quando você tem margens pequenas. E todos nós sabemos, as margens nos honorários não são margens pequenas. Bom, São pouquíssimos, só um adendo, são pouquíssimos os escritórios no Brasil, só os gigantescos mesmo, que ultrapassam, né, o limite do Simples Nacional, que acabam indo para o real. Mas eu estava vendo que são bem poucos, porque é realmente mais complicado. É isso, o lucro é alto, né, vamos dizer assim. Exatamente. E quando o lucro é alto, como o próprio nome já diz, o lucro é real. Se o lucro é alto e é real, você vai pagar mais imposto de renda e mais contribuição social, que é calculado ali na hora que você pega o faturamento, calcula todas as despesas, tem o lucro bruto e aplica o imposto de renda. E aí tem um agravante, porque tanto no lucro presumido quanto no lucro real, se passar de 60 mil o valor, ainda tem o adicional do imposto de renda, que é 10%. Então, a tributação ela é muito pesada. Por isso, chegaremos lá, né, Grazi? As empresas optam por estar no lucro, no Simples Nacional, que é até 4 milhões e 800. Agora, fica aqui um alerta, o seguinte, duas coisas importantes que eu não vou falar ainda, eu vou esperar que você mande um aviãozinho para aquele advogada, amiga sua, amigo seu, para ele vir ouvir isso aqui. Por quê? Muita gente está errando em relação a isso. E eu quero adverti-los para que você possa ficar tranquilo, sabendo que o fisco não vai te perturbar, a Receita Federal não vai mandar aqueles autos de infrações, aquele pedido de informação para você lá no final do mês, te dando 30 dias para se explicar. Então, manda o aviãozinho, convida aquele colega, aquele amigo seu, porque o que a gente vai falar em seguida é muito importante. Tudo que está sendo falado aqui é importante. Tudo que está sendo falado é importante. Mas esse assunto que nós vamos tocar agora vai mexer com o bolso de muita gente e talvez tirar o sono de alguns. Boa noite aí ao doutor Pietro. Muito obrigado pela participação. Olha só. Vamos lá, já mandou, clicou no aviãozinho aqui embaixo, todo mundo, já mandou. Acabou de entrar aqui a doutora Jaqueline Marra, provavelmente convidada por vocês. Muito obrigado por convidá-la. Por quê? O que a gente vai falar agora é um erro comum que os advogados cometem. Abre-se a sociedade de advogados. Como é que é feito isso? Você tem um modelinho lá no contrato, no site da UAB. No site da OAB tem um modelinho básico. E olha, primeira dica de ouro para você: não invente a roda, tá? Pega aquele modelinho, coloca seus dados e manda. Pronto. Porque aí a comissão que analisa não vai voltar com pendência no seu contrato social. Então, pega aquele modelinho, está lá na aba de Sociedade de Advogados. Pega aquele modelinho, preenche, dá entrada, vai para o Redesim, vai ter um CNPJ. Primeiro, você vai entrar na junta comercial para fazer a viabilidade, tá? Que é o Redesim,
ele é integrado com a junta comercial. Essa viabilidade, a prefeitura, o município vai verificar se o seu escritório ele reúne condições mínimas ali para o exercício da atividade. Já digo para vocês que é bem tranquilo, não tem muita burocracia em relação a isso. Vai fazer algumas perguntas e vai dizer, pode abrir o seu escritório. Mesmo porque o município também tem interesse nessa arrecadação. A arrecadação do ISSQN. Muito bem. Constituiu a sociedade de advogados, começa a faturar. E aí, o que o advogado faz? Ele recebe R$ 1 milhão, aquele dia emite a nota fiscal, paga lá o tributo. Vamos reduzir para 500 mil, porque daí ele fica ali para 100 mil, porque ele fica ali na faixa de 4,5%. Ele paga lá o Simples Nacional, lembrando que no Simples Nacional já está incluído PIS, COFINS, a contribuição social, o imposto de renda, o ISSQN. Então, ele fica tranquilo. Só que aí tem um problema. Ele vai lá no banco e tira todo o dinheiro e gasta na pessoa física. Percebam, ele ganhou 100 mil, pagou os tributos e retirou todo o dinheiro como sendo lucro. Olha, não cometam esse erro. Não cometam esse erro. E eu vou explicar por quê. O fisco, quando ele presume o lucro, o chamado lucro presumido, ele estima que a sua margem de lucro é de 32% lá no lucro presumido. Para o Simples Nacional, não é diferente. Então, você só poderia, em tese, tirar 32 mil daqueles 100 mil que você ganhou. O restante teria que ficar na empresa, ser gasto na empresa e comprovadamente na empresa, na pessoa jurídica. Mas aí tem uma saída que é perfeitamente legal, o fisco aceita, que é você apurar o lucro real. Aí vai ter gente que vai falar assim, meu Deus, mas eu vou pagar o lucro real? Não, nada disso. Você vai, a sua empresa vai recolher pelo regime do Simples Nacional, tá? 4,5%, ali que tá bonitinho, só que vai fazer a apuração do lucro real. O seu contador, ele vai apurar todo o lucro. E aí sim, aquele lucro vai estar comprovadamente sobrando lá na sua escrita fiscal. Aí alguém vai dizer, mas isso vai aumentar o valor do contador, o contador, por ser lucro real, vai me cobrar mais caro. Pesquisem, tá? Não acontece, os contadores já estão sabendo disso, sabem que é um mercado, é um nicho muito bom, o nicho da advocacia, e estão cobrando o preço justo para poder fazer a escrita fiscal considerando que a empresa ela está no lucro real. Então, gravaram aqui? Comigo, ó. Faturou, pode gastar todo o dinheiro que está lá, desde que a sua empresa apure pelo lucro, apure o real lucro. Não vou falar lucro real, porque alguém pode questionar aqui e falar, mas eu sou Simples Nacional, eu não sou lucro real. Não, você apure o real lucro. Porque aí a Receita Federal, quando ela te fiscalizar, você vai ter elementos, vai ter lá o seu diário, vai ter o razão, o balancete, você vai apresentar os documentos e falar, não, eu retirei tudo porque era tudo nosso, era tudo meu. E aqui já vai o primeiro alerta. A partir do ano que vem, se aprovada a reforma, ou algum dos projetos de lei que estão aí para a reforma tributária, essa distribuição vai ser tributada, tá? Essa distribuição de lucros será tributada. Lucros e dividendos com a reforma vai passar a ser tributada. Então, se você tem uma grana guardada aí, parada na sua empresa, você está falando assim, ó, é meu, mas deixa aqui na empresa, tira, passa para a pessoa física, se você tem intenção de gastar na pessoa física, porque se você fizer isso no ano que vem, provavelmente será tributado essa retirada de dinheiro da empresa. E o que a doutora Cris acha disso? Tirar
essa tributação de dividendos que pretende a reforma tributária? Na verdade, a meu ver, é uma bitributação, né? Porque você já tributou a empresa e aí está indo para a pessoa física, que era o sócio da empresa, vai estar tributando novamente, né? Mas aí o que eu penso? Que, principalmente no caso da sociedade unipessoal, às vezes a pessoa pode também, caso ela não queira fazer como lucro real, né, dentro do simples, mas apurando mesmo na forma do lucro real, ela pode comprar os bens, as coisas que ela quer adquirir no nome da PJ, que a PJ é dela mesma, né? Aí ela não precisaria trazer para a pessoa física, né? Perfeita a sua E eu colocação. acho que tem uma isenção também, né? Mesmo com a reforma, uma isenção no valor de 20 mil, né? Até 20 mil vindo para a física, não vai pagar, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Perfeito. Olha, foi muito bom a sua participação. Agradeço aí até a lembrança, por quê? Mesmo com a reforma tributária, ela vai conceder ali 20 mil de retirada sem tributação dos lucros, tá bom? Então, vai dar uma colher de chá ali para você retirar da empresa 20 mil. E uma outra saída, como muito bem colocou a Cris, é você gastar isso na pessoa jurídica. Ou seja, vai comprar um carro? Compre em nome da pessoa jurídica. Vai comprar um imóvel? Compre em nome da pessoa jurídica. Não tem problema nenhum, não há vedação nenhuma. Só se for a unipessoal, né? Se for uma sociedade, aí já não tem jeito, né? Uma sociedade com mais advogados, aí já não dá. Aí tem que fazer a distribuição mesmo e fazer pelo real, né? Pela real contabilidade. Essa distribuição do lucro só vai funcionar bem se for na unipessoal, porque o patrimônio que vai para a empresa, ele passa, qualquer bem que vá para a empresa, ele passa a fazer parte do patrimônio da empresa. E aí a doutora chamou a atenção para uma outra coisa. A sociedade unipessoal se confunde com a pessoa física do sócio. Portanto, no momento de uma execução fiscal, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade unipessoal, ela é imediata, ela é instantânea, tá? Então, se houver uma dívida da pessoa física ali e o juiz entender que houve a confusão patrimonial, pode haver a desconsideração imediata da sociedade unipessoal. Então, é mais um alerta que fica aí para os colegas que irão abrir a sociedade unipessoal para que faça tudo bonitinho, tudo como manda o figurino. Exato. E olha só, e como é que vai ser, de acordo ali com a tabela, o anexo 4, lá do Simples Nacional, hoje, a empresa no Simples Nacional pode faturar até 4 milhões, a receita bruta pode ser, nos últimos 12 meses, de até 4 milhões e 800 mil reais. Nessa alíquota, pessoal, prestem muita atenção. Neste valor de faturamento, a sua alíquota ela pode chegar ali a 33%. Com um fator de redução que tem lá, ela vai ali para 25%, 26%. É uma alíquota alta, tá? É uma alíquota alta. Se você faturar ali entre 1 milhão e 3 milhões e 600, a sua alíquota chega a 20%. 20% de Simples Nacional. Então, você faturou ali 2 milhões, você vai pagar 400 mil de 400 mil de Simples Nacional, tá bom? Então, fiquem atentos, porque o Simples Nacional ele é muito bom, enquanto você está faturando um pouquinho. Depois que vai crescendo, ele começa a pesar um pouco. Mas eu já digo para você, ainda assim vale a pena, viu, Cris? Mas o que eu ia falar, às vezes vale a pena fazer conta, né? Começou a faturar mais, tem que sentar ali com o contador e fazer conta. Vale a pena eu ir para o presumido? Né? Vamos fazer conta aqui para ver como é que vai ficar isso, né? Dentro de situação real. Agora, com rendimento menor, sem dúvida que o Simples Nacional é o melhor, né? Mas, de repente, aumentou, foi lá para 3 milhões, né? 4 milhões. Peraí, vamos sentar e fazer conta. Né? E é interessante que o regime você pode mudar todo ano, né? Se o outro for mais interessante, no próximo exercício muda.
né? Sim. Uma das coisas que a reforma vai acabar é com o lucro presumido, porque ela vai começar, todos os créditos serão utilizados lá pela metodologia da não cumulatividade. Então, o lucro presumido vai deixar de existir praticamente. Mas a alíquota de prestação de serviço em todos os projetos, em todas as propostas, ela está muito alta para prestação de serviço. Então, eu recomendo uma atenção muito especial no que vai ser votado para que a OAB, nós, enquanto advogados, possamos nos manifestar, porque se for aprovado como está lá o projeto, a alíquota vai ser muito, muito alta e extremamente danosa para os advogados, para os prestadores de serviço de uma maneira geral. Agora é o seguinte, uma coisa que eu quero mesmo falar para vocês é em relação a essa segurança jurídica que ter uma empresa que recolheu os tributos traz. O que acontece, na maioria das vezes, quando você não recolhe os tributos direitinho? Você gera uma insegurança jurídica grande, você corre o risco de ter furto na sua empresa, porque você pode perder na sua organização, no seu escritório, porque você não consegue controlar tudo, você passa a controlar duas empresas. E mais do que isso, você atrofia o seu escritório. O que significa isso? Vamos lá. As demonstrações contábeis, elas apresentam a realidade do seu escritório. Quando você fatura menos, quando você omite alguma receita, a sua apresentação, a apresentação do seu escritório para as instituições financeiras, para a sociedade, ela fica comprometida. Então, o que acontece? Você chega num banco, na instituição financeira, para obter empréstimos, para investir no seu negócio, para crescer ali com aquele espírito empreendedor, ele vai pedir, traz a sua DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, o seu balanço patrimonial. Ou não tem nada disso, mas traz o seu livro caixa e você vai apresentar aquele livro caixa, aquela DRE mexuruca ali com um valorzinho pequeno. Você acha que o gerente vai conceder crédito para o seu escritório com aquela demonstração? Não vai. Então, você acaba por demonstrar pobreza, né? Porque você omite signos denotativos de riqueza, você demonstrando aquela pobreza, você acaba empobrecendo. Por quê? Você não cresce. Todo mundo sabe que a melhor maneira de crescer é através do financiamento. Você obter um empréstimo, investir no seu negócio, investir em tecnologia, investir nas novas tecnologias, e isso precisa de grana, precisa de recurso. Você vai no banco e não vai conseguir porque você está se passando por pobre. Está se passando por uma pessoa que não possui ali um rendimento que vai transmitir confiança para o banco. E aqui eu já quero aproveitar, pessoal, nós estamos agora com 8 pessoas, oscila bastante aqui, ainda há tempo, clica no aviãozinho aqui, chama aquele amigo seu, se você está gostando do conteúdo aí, clica no coraçãozinho, chama aquele amigo para participar conosco, tá? Cris? Eu acho que é isso mesmo que você falou, além, né, dessa questão do banco, que é importante, né? Se a pessoa também está regular, ela não corre o risco, que para mim, inclusive, é o maior problema, tendo em vista o que a gente está vendo do cenário atual. Eles estão cruzando tudo, né? Até vendo se a pessoa, às vezes ela faz uma declaração de renda pequena e a rede social dela está cheia de viagem internacional, até isso eles estão olhando. Né? Então, assim, evita, né? Evita de ter um problema. Né? Quanto mais eu pago, significa que mais eu estou ganhando. Né? Então, vamos planejar realmente qual é o melhor caminho, né? E fazer correto. Né? Porque aquilo se passa, igualzinho você falou, eu achei muito bacana, se passa aquela coisa de pobre, né? De que tô ganhando, entre aspas, ali, burlando o fisco. Né? Por outro lado, eu estou correndo um sério risco.
né? Eu fico naquele medo e não é esse o caminho, né? Vamos pensar que quanto mais paga, mais a gente está ganhando, né? Agora, realmente é importante planejar, né? Eu vou abrir empresa, vou economizar, né? Até por falar em abrir empresa, no site da UAB, se o pessoal não souber, para poder fazer a unipessoal, se entrar lá no site www.oabmg.org.br, vai lá em serviços, tem lá sociedade de advogados, aí tem registro de sociedade de advogados, e eles incluíram o eletrônico, então não precisa nem mais mandar. Quando eu fiz, tinha que mandar pelo correio e tal, para Belo Horizonte. Agora faz tudo eletrônico e lá está tudo autoexplicativo. Por exemplo, no Redecim, já tem um site lá que redireciona para o Redecim, depois tem um site que redireciona para a Receita Federal. Então, é bem simples realmente de estar fazendo, né? De tá se ajustando aí para, de repente, né, acerta e começa a pagar menos, né? Dentro do que é legal. Né? Eu Perfeito. acho que isso é bem importante. Eu dei um sorriso, não contive o riso aqui, porque a Grazi falou que tem um colega que falou que não vai entrar, porque senão não dorme à noite. Ah, Segura, oh, Rodrigo meu Deus. Barbosa. Ô, Rodrigo, depois a gente te defende, né, doutor? Pode entrar. Olha só. Ai, Então, olha, ai. muito importante o que a Cris acabou de falar, gente, que antes era muito burocrático para se abrir uma sociedade de advogados. Hoje não, hoje está muito tranquilo, é muito simples, simples. E a UAB tem todos os recursos, todos os modelos para você fazer. Já está fazendo digital, então uma facilidade a mais. Vai para cima. O que pode acontecer se você abrir uma sociedade de advogados, constituir uma sociedade de advogados, uma sociedade unipessoal de advocacia, e crescer demais, por exemplo, virar uma banca aí gigantesca e ter que passar por... O máximo que vai acontecer é você mudar o regime de tributação. E Mas que eu bom, né? Que adianto, você deu esse boom maravilhoso, né? Que bom. e que bom, que bom. Aliás, pagar tributos, né, como a Cris colocou, pagar tributos é muito bom, né, Cris? Desde que você esteja ganhando dinheiro. Agora, se você puder pagar o mínimo possível, pagar o mínimo que as normas permitem, vamos tirar proveito disso, né? Para que ficar pagando 27,5% de tributo se você pode pagar 4,5%? Por quê? É Exato. matemática isso. É matemática, sim. Eu acho que é isso, doutor. E se o pessoal quiser depois nos pedir, a gente pode até montar, pensei isso agora, montar esses passos da sociedade, fazer uma cartilinha mesmo, colocando valores, essas tabelas que a gente passou, né? Se o pessoal quiser pedir para nós, né? Acho que eu me disponho, doutor Dimas também acredita, a gente fica com a linha, né? E com os passos, tudo. Estou E inteiramente à disposição dos colegas, não só para poder orientá-los aí no que precisarem, mas na questão da gestão do escritório também. Se você quiser, lá no meu perfil, eu trago todos os dias ali dicas de gestão de escritório jurídico, @eu sou Dimas Araújo. Entra lá que você vai pegar um monte de conteúdo lá para melhorar a gestão do seu escritório. Olha, a formalização é importante. Eu chamo a atenção, volto a insistir. Quando você formaliza o escritório com a intenção de burlar o fisco, não vai prestar. Não vai funcionar. Porque a primeira coisa que você vai fazer é contratar um advogado e falar, abre uma PJ. Isso não funciona. A pejotização, ela não é muito bem vista no meio jurídico, pelo judiciário. Então, o que seria importante fazer, doutor Luiz Carlos, que está participando conosco desde o início? Obrigado pelo prestígio, pela atenção aí, viu? O que é importante nesse sentido? Não utilizar da sociedade de advogados para omitir receitas.
ela é justamente para você poder declarar tudo, ter o seu patrimônio regularizado, pagando uma alíquota de Simples Nacional, uma alíquota que começa com 4,5%. Então, qualquer tentativa de fugir disso, principalmente, vai contratar um advogado associado, não vai pedir o cara para abrir uma sociedade unipessoal de advocacia para poder trabalhar no seu escritório, porque aí o contrato é outro, o contrato aí é de parceria. 2 CNPJs fazem parceria, não fazem, não constitui associação. É parceria para divisão de honorários, tá bom? E também é interessante, né, doutor? Porque às vezes, ao invés de ser associado, se realmente consegue formatar como uma parceria, fica legal para os dois, né? Fica bom para o associado também, porque daí ele vai economizar bastante. Mas aí, é claro, tem que ser realmente como uma parceria, não como como um associado ali que aí estaria desfigurando, né? Perfeita a sua colocação, doutora, porque os melhores resultados que eu obtive aqui até hoje foram decorrentes de parceria. A parceria, o meu CNPJ com outro CNPJ de advogado. Fizemos a parceria e foi extremamente proveitoso para ambas as partes. Então, a parceria é muito bem-vinda. Só não pode misturar as estações. Sociedade de advogados contrata advogados associados ou contrata advogado seletista ou pela CLT ou autônomo. Ele pode contratar um autônomo também. Mas respeitando aí a autonomia, como o próprio nome já diz, respeitando a autonomia e formalizando tudo direitinho. Sim, sim. Vou colocar a bateria aqui que estava acabando. Ah, perfeito. Eu quero aproveitar e pedir se você tiver alguma pergunta, você que está participando aí desde o início ou não, que acabou de entrar, tiver alguma pergunta em relação a essa tributação da advocacia, coloca aqui. Se a gente souber, teremos um imenso prazer em respondê-los, em dar essa nossa contribuição aí. Aproveita. Sim. Eu vi que a Lari me tinha mandado uma mensagem que ela quer a tabela. Deixa depois, Lari, não sei se ela está aí ainda, mas deixa um direct que a gente te manda. Né? Coloca lá o seu contato, que daí a gente passa para você essa tabela com os valores. Perfeito. Se alguém mais quiser também, é só deixar um direct. Mas eu acho que é isso então, doutor. Não tivemos perguntas, né? Se surgir aí depois perguntas no decorrer, a gente se coloca à disposição, né? Lari, isso, Lari, Lari, tá por aí. favor, manda que a gente te envia. E a gente continua aqui à disposição para tirar dúvida, para se aparecer alguma coisa que, né? Não sei qual é o melhor caminho, a gente está à disposição para ajudar, né, doutor? Inteiramente à disposição. Olha, eu quero reiterar, parabenizar a OAB, eu não fiz isso no início, quero parabenizar a OAB por estar oportunizando a todos nós tanto conhecimento quanto eu tenho aprendido com essas lives que estão sendo apresentadas aí desde o início do mês de agosto. Muito obrigado mesmo, espero que continue, que isso se repita, não só o ano que vem, mas vamos aproveitar o conhecimento dos colegas aí que tem tanta coisa para nos oferecer e oferece de forma graciosa aqui, de forma tão competente. E agradecer também à doutora Cristina pelo carinho, pela atenção, viu? Muito obrigado mesmo. A Grazi pelo convite, pela atenção, pela forma respeitosa com que, desde o início, ela tratou esse assunto, pela forma comprometida. E, no mais, desejar a todos uma excelente terça-feira aí, tudo de bom. Valeu! Obrigada, doutora. Agradeço aqui novamente a sua presença, agradeço a todo mundo que esteve conosco, né? A Grazi, que fez esse movimento todo, eu acho que muito legal. A 24ª subseção, que está fazendo um trabalho muito legal, né? Então, parabéns aí para todo mundo, gratidão, né? Doutor Luiz Paulo, toda a diretoria aí. Então, agradecemos realmente. E até as próximas lives, né? Ainda vamos ter mais lives com temas interessantíssimos.
E a gente deixa o convite aí para o pessoal continuar assistindo. Perfeito. Né? Eu podia excluir os comentários. A senhora consegue excluir os comentários aí para a gente fazer dar um print? Ah, fazer um print? Eu não sei como que faz isso, não. Muito bem. Vamos dar um print assim mesmo. Vamos lá. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver, que eu acho que dá aqui. Aí. Opa, ótimo. Agora, aquele sorrisão. Peraí. Pronto. Mais uma. Tirando aqui, peraí. Sumindo. Pronto. Gente, com isso, 20 horas, pontualíssimos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tudo de bom. E até uma próxima vez, se Deus quiser. Obrigada, até uma próxima. Obrigada, doutor. Um abraço Tchau, para tchau. todos.